economia brasileira cresceu 0,6% no terceiro trimestre de 2019. Olha que precisão, né? 0,6%. Gente, não se sabe exatamente se foi 0,6 ou 0,7 ou 0,5. Na verdade, o IBGE, que é o órgão que contabiliza as contas nacionais brasileiras, do qual o PIB é uma das contas, ele usa uma série de indicadores estimativos, né? Produção industrial, enfim, qual é o crescimento do setor de serviços, da agricultura, etc, etc. Então não dá para medir assim cada grão de feijão, cada parafuso que a gente produz, cada serviço, cada corte de cabelo que a gente faz. Então se tem assim uma metodologia que vem sendo aprimorada pelos países, em função até da informática, né, do chamado tempo real, que a gente consegue ter essas estatísticas assim bem mais rápidas, né? A gente está falando do terceiro trimestre de 2019, estamos no mês de dezembro, então é um número bastante próximo ao que teria acontecido. O PIB é o conjunto do que se produz na economia. Ou seja, a gente tira nesse cálculo as duplas contágios, as triplas, quádruplas contágios. Por isso que eu gosto dessa definição conjunto da economia e não soma dos bens e serviços produzidos, porque não é a soma. Se você não tirar a dupla contagem, fica um número muito maior. E a gente perde a base de comparação. Hoje em dia, por exemplo, o setor de serviços, que incorpora essas duplas contágeis, ele representa quase 70% do PIB, né? Imagine, mas tira na verdade a indústria ou a agricultura da produção real, a economia não funciona, não existe uma economia que só funcione 100% no serviço. Você pode ter uma cidade, uma região, mas não toda uma economia baseada em serviço, nem nos países desenvolvidos. Mesmo uma cidade como a Londres ou Paris tem ainda uma base industrial. O que é que o número, então, supostamente de 0,6 de crescimento revela ou mostra? Mostra que há uma modesta, mas contínua recuperação da economia esse ano. Primeiro trimestre, o crescimento foi zero em relação ao trimestre anterior. E não cresceu nada, a gente estagnou. A gente, em 2018, deu uma queda, estagnou e só voltou a crescer no segundo trimestre. Para o final do ano, ou seja, para o trimestre que a gente está se falando em um crescimento um pouquinho maior do que o 0,6. Isso que é importante, a gente acelerar esse crescimento, porque a gente precisa chegar, o Brasil precisa crescer para ter qualidade razoável de vida para a população ter renda, né? Para ter mais empregos, para ter mais pagamento de impostos, a gente precisa crescer no mínimo 3% ao ano. Ainda que a nossa população esteja se expandindo a um ritmo um pouco pequeno, de 0,5% ao ano. Mas a nossa renda média, a nossa renda per capita, tem que crescer mais de 2% para a gente chegar a um padrão de país médio, tipo o Chile, em 20 anos, 15, 20 anos. Tem o padrão do Chile, olha lá que eles estão protestando firmemente contra o padrão de vida deles, né? Imagine, a gente ainda está 20 anos atrasado, uma diferença enorme. Mas o que os números estão mostrando é que o investimento se recuperou, o investimento se recuperou muito com base na construção civil residencial em São Paulo, não no resto do país, mas em São Paulo. Porém, como São Paulo é a locomotiva da economia, quando São Paulo se recupera, a gente tende os vagões irem juntos também, né? Então é um bom sinal. Não se reflete ainda no norte, no nordeste, nem no sul, mas uma região do Brasil já se mexendo é importante. Outra questão é o consumo das famílias, o que as famílias estão consumindo, né? Isso cresceu, é um índice bem significativo. No caso da indústria, a indústria de transformação, ela não foi bem, ela até diminuiu, porque a produção de automóveis se estagnou em face de uma queda da exportação de veículos. O Brasil exporta muito veículos para a Argentina, e como o mercado lá parou, houve
uma certa queda na produção da indústria automobilística. Em compensação, a produção de petróleo e gás deu um salto espetacular. A gente está chegando a uma produção de petróleo e gás da ordem de 4 milhões de barris por dia. Isso é quase 10% mais do que o ano passado. Eu sempre venho dizendo aqui que uma das alavancas de crescimento da economia brasileira será a indústria de óleo e gás. Falar nisso, não esqueçam de ver o meu bate-papo nesse domingo, que é exatamente sobre isso, com revelações ótimas. Bom, era esse comentário que eu queria fazer sobre o PIB. Acho que é um número promissor, vai reforçando a ideia que o Brasil vai crescer mais de 2% no ano que vem. Ainda não é ideal, temos que chegar aos 3%. Mas daqui a 2 anos, quem sabe, a gente bate essa meta.